Ao lado do deputado estadual Pedro Satélite, do PSD, para uma entrevista ao vivo. Caso você queira colaborar com esse bate-papo, é só mandar agora mesmo sua pergunta no endereço tv.rdnews.com.br, que a gente faz a sua pergunta imediatamente aqui no estúdio. Enquanto isso, vamos ao nosso bate-papo. Olá, deputado, seja bem-vindo à RDTV. Olá. Deputado, a gente já tem perguntas dos internautas. A Paula e a Geisiane perguntam o que o senhor tem feito pela saúde ao longo do seu mandato. Tudo bem. Primeiramente, um bom dia a todos, a você também, Thalita. A saúde, eu iniciaria a minha fala dizendo o seguinte, que ela está doente no Brasil e no Mato Grosso. O poder público deixou a desejar nos últimos anos, infelizmente, mas nós sempre temos pautados, durante a nossa vida pública, tivemos essa preocupação. E eu posso dizer que ainda no meu segundo mandato como deputado estadual, nós trabalhamos já na interiorização da saúde. No governo Dantes de Oliveira, nós criamos o primeiro hospital regional do estado do Mato Grosso, que foi o Hospital Regional de Colhida, que tem salvado vidas, que tem ajudado muito aquela região. E eu entendo que essa interiorização, ela é uma saída. Não é que ela vai resolver definitivamente, mas é bem melhor a pessoa ser tratada lá no interior, perto dos seus familiares, do que vir aqui em Cuiabá. Eu sempre falo até mendigar saúde. O senhor tem sido a favor ou contrário às OSs? Olha, eu sou a favor de uma OS séria e digna quando ela faz um trabalho sério. Essas que estão aí, infelizmente, o trabalho dela não é sério. Eu cito principalmente lá na minha base, no município de Colhida, que é uma vergonha. Lá o Estado assumiu o hospital, gastava R$ 1.800.000. Essa OS está recebendo praticamente quase R$ 3 milhões. E ela não tem aumentado as especialidades, tem diminuído. E para concluir essa pergunta também, logo que eu reassumi o nosso mandato em fevereiro do ano passado, nós conversamos com o governador Simbalo Barbosa e estamos trabalhando na estadualização do Hospital Municipal de Peixoto, que são 80 leitos, que tem uma UPA que está sendo construído, e já temos o aval do ministro da Saúde, quando se trata da conclusão desse hospital, da reforma e da aparelhagem para que esse hospital possa funcionar. E isso vem de encontro que vai desafogar aqui na capital, onde as pessoas da Baixada Cuiabana terão um tratamento mais digno, porque as pessoas lá do interior, elas podem ser tratadas lá, a grande maioria. Especialmente na alta complexidade, né, deputado? Exato. E nós temos que acabar com essa questão de ambulância para cá e para lá, casa de apoio. E nós, deputados, às vezes nós somos obrigados a fazer o papel de assistente social, ao invés de legislarmos. Deputado, o Antônio Benito pergunta pelo chat por que o sistema fundiário do Nortão Mato-Grossense não deslancha. E aproveitando o gancho, o Augusto pergunta quais são as propostas para a regularização fundiária no estado que já foi feito. O Mato Grosso é uma pilha de documentos, alguns até falsificados, há 50, 100 anos atrás, muito ruins para o estado. E eu sempre falo que o cidadão, sem o documento, é a mesma coisa que ter um automóvel, você é dono de fato, mas não de direito. De direito quando te passar o certificado do carro. E as terras também, o cidadão é dono de fato, mas de direito enquanto ele não tem o título. Nós fazemos parte da Comissão de Regulação Fundiária, estamos fazendo um trabalho para corrigirmos essa situação. Eu sei que é lamentável isso entrava o Estado. Mas o que foi feito de fato, deputado? Há reuniões com o INCRA, como que tem sido esse contato? Muito. O Mato Grosso nos últimos anos evoluiu. Nós conseguimos algumas glebas, a gleba Jardinão, por exemplo, a gleba Divisa. Eu fui, há 16 anos atrás, eu fui o relator de uma CPI junto com a deputada Séries, 400 mil hectares, agora está sendo expedido o título, levou 16 anos. E são duas glebas aí que são milhares de hectares de terra que estão sendo documentados. Então é um trabalho árduo, um trabalho difícil, porque aí entra também a questão judicial. Se é uma terra que está subjúdice, até que não conclui, por exemplo, a gleba Divisa, até que não fosse julgada uma ação lá no STF, e olha quantos anos, levou 16 anos para chegar à conclusão de ser votado no STF e ter dado ganho ao Estado. Então, as pessoas recorrem, né, até a última instância. Exatamente. Então, esse é um problema. Mas eu tenho certeza que a Assembleia Legislativa está fazendo um grande trabalho e todos nós, na comissão, preocupados para resolver esse problema. Márcia pergunta pelo chat, deputado, que o senhor, na verdade, é um dos grandes idealizadores da BR-163, inclusive uma das bandeiras do senhor. Como está a conclusão da BR quanto aos buracos, o que vem causando tantos acidentes? Sim, a BR-163 nós levaríamos 2 horas para concluir, para falar.
Nisso aí eu confesso, com toda a modéstia, eu tenho feito um trabalho. Primeiro caminhonaço que nós organizamos, foi em 88, eu organizei, nós levamos 15 dias para chegar de Cuiabá a Santarém. E eu recebi até um apelido na Assembleia, pelo meu sotaque sulino, eu falava BR-163, porque eu entendia e hoje nós temos esse reconhecimento da importância da Cuiabá a Santarém. Pois bem, ela avançou, demorou aí 20 e poucos anos, 30 anos, e ela ainda tem uma parte para ser conclusa. Ela vai desafogar o trânsito para Santos e Paranaguá e exportarmos aqui através de Santarém. Então, o que está sendo feito no momento? Eu acho que foi uma grande conquista, apesar que é mais um imposto, a privatização da BR-163, do trecho de Sinop até a Divisa do Mato Grosso do Sul, onde já tem a empresa Odebrecht, que também é importante, que é uma empresa que tem condições de administrar essa obra, duplicando ela e desafogando o trânsito. E para dentro do estado do Pará ainda tem uma boa parte, que é uns 300 quilômetros que estão sendo concluídos. Dentro do Mato Grosso, pelo trânsito que existe, tu arruma hoje, amanhã estoura, porque é muito trânsito. Isso é ótimo, isso é bom. O trânsito Mas isso também tem a ver com a qualidade do asfalto, com certeza. Então, a privatização, eu acredito que essa empresa, uma empresa, não estou aqui defendendo a empresa, mas ela é uma empresa conceituada nesse ramo no Brasil e no mundo. Eu tenho certeza que nós vamos dar um grande passo. Marcos, pelo chat, fala que admira o trabalho do senhor, mas gostaria de saber a opinião do senhor sobre o fato de alguns colegas de trabalho que têm nome sujo e ainda pretendem continuar disputando as eleições. Isso é uma questão de cada um. Eu sempre falo que, eu falo o seguinte, os políticos são todos iguais. Alguns agem diferente. Eu confesso que eu ajo diferente de alguns, mas não contesto o que cada um faz. Por quê? Às vezes o cidadão é mal interpretado. Eu vejo assim que já teve casos de salvar uma vida, de ter que contratar um avião, de pagar 50 mil reais para mandar uma UTI para pegar um cidadão para salvar uma vida. Não há legalidade nesse dinheiro, então é muito complexo. Eu não fiz isso, mas tem quem faz. Então eu vejo assim que é um faz de conta às vezes, mas nem sempre a pessoa que faz alguma coisa é interpretada por alguns da sociedade que faz errado, não é errado. Porque entre você salvar uma vida e depois ser julgado por isso é complicado. Então eu acho que tem muitos salvadores da pátria que pregam uma coisa e são iguais. A Paula pergunta pelo chat, ela gostaria de saber se realmente o senhor não tem um processo por desvio de dinheiro público, se isso é verdade ou não. Não tenho nenhum processo, graças a Deus, e não pretendo ter, se Deus quiser, até o fim da minha vida. Agora, quem está na vida pública, quem é executivo, ele às vezes, querendo fazer as coisas certas, ele acontece fazer errado. E eu vou citar rapidamente uma situação, um prefeito, um ex-prefeito, amigo meu, ele fez uma linha de energia, um recurso do governo federal, a linha era do ponto A ao ponto D, era 50 quilômetros, ele fez 80 quilômetros, só que ele desviou, ele fez 30 quilômetros numa linha e aí ele mudou a rota para atender mais pessoas e ele foi condenado a pagar. Então, isso infelizmente ocorre, mas com certeza ele foi condenado por desvio da obra, mas ele atendeu muitas pessoas a mais do que se ele fizesse a obra dentro do cronograma. Então, eu não discuto isso porque eu sei que a fiscalização, às vezes, nós temos hoje um excesso de fiscalização no Brasil. Eu acho que o executivo ele tem dificuldade para trabalhar, ele não consegue nem se mexer. Tem que ter, mas eu acho que é excesso. Manuel tem uma manifestação no chat. Ele fala que em 2010, em reunião com o Blairo Silval, os deputados Riva Sérgio Ricardo e Humberto Bozaipo, segundo Manuel, teriam acertado a vaga do Éder de Moraes para o Tribunal de Contas. E segundo ele, os deputados todos são reféns do Éder, inclusive o senhor? Não sou. Conheço o Éder, tenho respeito por ele, não tenho nada contra ele. Mas não tenho assim uma amizade mais próxima dele, nunca tive. E se tivesse, não teria problema nenhum, porque você pode conviver com quaisquer pessoas. Tu não precisa fazer aquilo que alguns fazem. Quanto à questão de conviver, eu não tenho dificuldade nenhuma de conviver com quaisquer cidadão, mas ele tem que ter um cuidado. Então, nada a ver essa questão do Tribunal de Contas. Em política, infelizmente, acontece isso. Nem sempre se cumpre aquilo. Que é acordado. Exatamente. Alguns cumprem, alguns não. E eu cito que nós temos alguns políticos no estado do Mato Grosso que são diferenciados, que cumprem. E eu faria aqui, inclusive, uma pessoa que no meio político,
e que tem uma dificuldade muito grande, que é bombardeado, que é combatido, é o deputado Riba. Ele pode ter 1000 defeitos, mas ele cumpre aquilo que ele aborda antes, não só com a classe política, mas com o cidadão. Porque quando um vereador vai ali cobrar, ele vai lá e atende e faz o papel, na grande maioria, do executivo. A avaliação do senhor do PSD, do pré-candidato, né, ao governo do estado, Chico Daltro, o senhor concorda com essa indicação ou acha que ele deveria sair outro cargo? Nós temos o Chico Daltro, um homem preparado, igual, eu não vejo que ele é melhor ou pior dos outros candidatos, eles são, a grande maioria, com o mesmo perfil. O Chico tem uma experiência na vida pública, ele foi secretário no governo do Dantas, fez um bom trabalho, no governo Simval Barbosa está fazendo um grande trabalho junto às casas populares, é um mérito dele, lógico, autorizado pelo governador Simval Barbosa, e ele tem feito um grande trabalho e espero que esse trabalho nós possamos dar sequência, porque a moradia ainda é um problema também, inclusive um problema de saúde, porque as pessoas moram de uma maneira, muitas vezes... insalubre. Exatamente. Deputado, a avaliação do governo Simval Barbosa, o governador tem sido bombardeado com diversas críticas, especialmente em relação aos atrasos das obras da Copa. Os prefeitos no interior do estado têm reclamado que obras não têm sido colocadas nos municípios. Qual a avaliação do senhor, sendo representante do Nortão do estado? Olha, eu vejo que isso é muito complexo, nós precisaríamos de bastante tempo até para justificar. Eu vejo o seguinte, em nenhum governo, até o momento no estado do Mato Grosso, um governador conseguiu tanto recurso para fazer obras. Isso é inquestionável. Eu desafio, nem o Blairo, nem Dantas, nem Jaime, nem Júlio, nem ninguém conseguiu tanto recurso para trazer obras para o estado do Mato Grosso. Tanto é que há poucos dias atrás eu esteve na Bahia, em outros estados da federação, lá a mobilidade urbana não existe nenhuma, simplesmente reformaram o estádio e aqui em Mato Grosso não, aqui é milhões que veio, e inclusive para o interior do estado, nós também estamos, através do MT integrado, que foi autorizado pela Assembleia Legislativa, 1 bilhão e 500 milhões, que 40 e poucos municípios que estavam totalmente isolados, sem asfalto até o município, eles terão esse benefício a partir de então. O senhor tem percebido nas sessões da Assembleia a falta de quórum de alguns colegas deputados. O presidente Romualdo Júnior, inclusive, cortou o ponto na última falta daqueles que não estiveram presentes na sessão da Assembleia. Como o senhor avalia essa falta, entre aspas, de compromisso dos deputados em estarem presentes, pelo menos na ordem do dia? É bom ressaltar duas coisas. Primeiro, o deputado ele está trabalhando não só quando ele está em plenário. Às vezes, ele estando fora do plenário, ele está produzindo muito mais. Ele está recebendo lá visita de vereador, de prefeito, principalmente nós do interior, que está cheio sempre de cobrança e cobrança. Mas é nosso dever e nossa obrigação estarmos no plenário. Eu procuro, dentro das possibilidades, faltar muito pouco, e eu acredito que eu sou um dos deputados que menos faltam em plenário. Agora, eu confesso que é muito difícil a gente conciliar. O vereador vem a 1.200 quilômetros lá do interior, aí ele chega aqui dizer de não ser atendido, ele vai embora chateado e nervoso, ele quer ser atendido. Então, é complexo, mas nós precisamos sim conciliar e atender, inclusive, o plenário, porque lá passam as decisões, as votações, que é importante para o desenvolvimento e para que possamos fazer as leis dentro do estado do Mato Grosso. Para encerrar nosso bate-papo, a gente já está com o tempo estourado, deputado, o senhor é empresário, a família do senhor é do ramo do transporte coletivo de passageiros, e a gente tem uma licitação da AGER emperrada desde 2012. Como o senhor avalia esse problema mesmo no andamento desse processo de licitação? Veja bem, isso se chama coisa pública. A coisa pública nem sempre anda como a gente quer. O governo queria fazer a licitação, fez a licitação. As empresas entraram contra o Estado, conseguiram eliminar, barrando a licitação. E está parado. Infelizmente, eu vejo que houve um prejuízo para o Estado do Mato Grosso muito grande, e aí o culpado é difícil a gente dizer quem foi. Nós mesmo, na minha família que mexe com empresa, nós paramos porque teve uma empresa que ganhou a licitação, e quando alguém ganha, aquele que perdeu tem que sair. É a mesma coisa numa licitação de uma obra pública, quem ganha vai fazer a obra. Tem competência, ganhou, tem mais dinheiro, tem condições. Mas quem perde acaba judicializando. Exatamente, alguns. Nós não fizemos isso porque entendemos que não tinha mais condições de tocar, paramos. Mas se não tivesse tido a licitação, com certeza
a empresa que é ligada à minha família, nós estaríamos até hoje ainda no mercado. Deputado, só para prestigiar o Antônio Carlos do chat, ele pergunta se as OS do IPAS de Colíder segundo ele, instalou um caos na região. Qual a sua posição sobre essa situação que está sendo feito? Tirar, trocar. O governo tem que ter essa responsabilidade. Tenho cobrado do governador, do secretário Jorge Lafetá. Aliás, eu quero aqui fazer uma defesa ao atual secretário pela maneira inteligente que ele está trabalhando. Eu acredito que nós estamos no rumo certo. Lógico que nós não vamos resolver o problema da saúde de um dia para o outro, mas o Jorge vem fazendo um grande trabalho para o Mato Grosso, não só por ser médico, mas por ele entender como que funciona. Eu vou citar um caso aqui rapidinho. Teve um prefeito que pediu um neurocirurgião para o município. Ele olhou e falou para o prefeito assim: mas prefeito, tu não dá conta nem de fazer um parto no teu hospital. Como é que tu quer ter um neurocirurgião que tem que ter aí um anestesista, tem que ter isso, ter aquilo? A estrutura é maior. Então a pessoa tem que ser dorama e tem que entender. E que Deus abençoe, que ajude porque a saúde pública, como eu já falei, ela está doente no Brasil e no Mato Grosso não é diferente. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Avaliação do andamento das obras da Copa. Olha, eu não quero aqui fazer uma defesa a ninguém, mas eu sempre falo que o Mato Grosso, com tanta obra que foi feita, nós não estávamos preparados. E nem algumas empresas também não estavam preparadas para fazer tantas obras. E dizer mais, na iniciativa privada, eu conheço empresas aí que constroem condomínios e que dão o prazo de 1 ano para entregar a casa, e passou 1 ano, eles às vezes esperam mais 1 ano até que o cidadão possa receber a casa, atrasa 1 ano. Imagina a coisa pública, onde tem entraves, como é o caso que nós fiscalizamos aqui na Trincheira do Santa Rosa. Lá teve uma adutora que atrasou 6 meses a obra. Por quê? Planejamento, porque Cuiabá não tinha planejamento, não se sabia que ali tinha uma adutora, não se sabia de nada, começou a se cavocar, falando bem o português claro, e de repente encontra-se uma adutora. E para tirar aquela adutora, para mudar ela, não é chegar e fechar e fazer. Eu também não sabia que funcionava assim. Então eu acho que a gente está indo, eu acho que poderia ir mais rápido, mas o importante é que o legado que as obras da Copa do Mundo vão deixar para o Mato Grosso, eu acredito e sempre acreditei que serão altamente positivos. Nenhum prefeito teria condições de fazer essas obras todas, levaria no mínimo de 30 a 40 anos para fazer essas obras da Copa do Mundo, que vão ficar prontas daqui 1 mês, daqui 2, daqui 3. Infelizmente nós estamos pagando esse preço, mas eu acredito sim que vai valer a pena. E encerrando essa questão da Copa do Mundo, é complexa. Agora há pouco eu falava aqui que no início, em 2008, quando era a Copa do Mundo no Brasil, 98% dos brasileiros bateram palma e dizer: queremos a Copa do Mundo. Eu era um que queria. Hoje confesso que depois de ver tudo o que está acontecendo no Brasil, a falta da saúde, a falta disso, daquilo, eu iria repensar se eu votasse num plebiscito a favor da Copa do Mundo. Mas como ela foi programada, projetada, nós precisamos concluí-la e fazer bonito, porque seria um prejuízo financeiro muito grande para o Brasil se assim não acontecer. Acredita que o governo vai conseguir entregar todas essas obras a tempo? Pelo menos dessa gestão? Olha, eu acredito que as obras para nós aqui em Mato Grosso realizarmos a Copa do Mundo, o estádio e algumas obras que são necessárias, eu acredito que sim. E as demais dependem um pouco do clima. E é uma questão que isso também deveria ter uma programação, porque a chuva no Mato Grosso, eu vejo aí prefeitos reclamando do estado de calamidade pública, cai ponta. Eu falo que é uma falta de planejamento, porque a chuva vem, ponte de madeira, todo ano vai arrancar. Todo ano tem chuva. Todo ano tem. Tomara a Deus que continue a chuva. O que nós precisamos é fazer um grande projeto, por exemplo, nessa questão das pontes de madeira, ecologicamente corretas, pontes de concreto, o governo federal fazer como fez um programa Luz para Todos, Ponte para Todos, porque vai arrancar as pontes, ecologicamente não está correto, porque faz pontes de madeira, cada ano chove e arranca as pontes. Tá certo, deputado, a gente agradece a sua presença aqui na RDTV. Eu te agradeço também e tenhamos aí uma boa semana.